Olá, boa noite. Um pouquinho atrasada, né? Alguns minutinhos, tive aqui um imprevisto, mas estou aqui. E hoje a gente vai conversar sobre como é que nós, professores de inglês, podemos ensinar gramática para as crianças. Oi Lilian, seja bem-vinda. Logo mais a gente começa a conversa, né, sobre como é que a gente pode ensinar gramática para as crianças. São assuntos que a gente sempre pensa, né, que os professores de inglês sempre têm algumas dúvidas sobre qual a melhor metodologia, qual é a melhor maneira de eu ensinar o meu aluno. São questionamentos que a gente... Oi Helena, seja bem-vinda. São questionamentos que a gente sempre faz, né? E eu sempre estou lendo muito a respeito disso. As metodologias me encantam, mas já vou dar um spoiler. Por mais que eu leia, por mais que estude, não existe um estudo conclusivo que diga que uma certa metodologia é melhor do que uma outra, né? Ou que tenha uma prova, né? Então, muito da escolha do professor é baseado na sua vivência diária, né? Como é que ele obteve melhores resultados e ele, conhecendo a sua turma, vai poder fazer as melhores escolhas, né? Então, eu vou começar falando para vocês, né? Eu escrevi aqui um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente pode ensinar gramática para crianças, né? Primeira pergunta é possível aprender inglês sem aprender a gramática? E a resposta é claro que não, né? Porque embora, né, seja usado como marketing e as pessoas se encantam e caem nesse conto, né, de que dá para aprender inglês sem gramática. Eu posso até aprender inglês sem conhecer os termos gramaticais, mas a partir do momento que eu estou fazendo uma frase, que eu estou falando no passado, no presente e no futuro, eu estou usando expressões da gramática. Então a gramática não tem como excluir a gramática. E até um certo nível, principalmente os falantes não nativos, né? Até um certo nível a gente consegue estudar e começar a falar sem ter conhecimento profundo da gramática, mas a partir do momento que eu quero me preparar para exames internacionais, que eu quero ter um conhecimento mais profundo, aí eu preciso estudar a gramática. E outra coisa também é que, para não estudar a diferença entre como é que um adulto aprende e como é que uma criança aprende. Então, são maneiras completamente diferentes de aprendizado, são pessoas que estão com uma maturidade para o aprendizado muito diferente. Então, o adulto já tem uma maturidade um pouquinho maior para conhecer as estruturas e saber os nomes e a partir de uma explicação ele poder desenvolver o tema um pouquinho melhor. Agora, a criança não. Então, como é que eu ensino essa criança que ainda não está pronta para receber a gramática? Então, a gramática, o que é a gramática? O que envolve a gramática? É eu saber usar um plural corretamente. Se eu estou usando um plural corretamente, eu sei gramática. Agora, em inglês, um dos assuntos que pegam bastante, que mexem bastante com os alunos, é quando eu usar, por exemplo, o S na terceira pessoa do singular. Então, eu posso até falar essa regra, eu posso memorizar essa regra, porém, eu preciso, para falar inglês fluentemente, eu preciso usar. Então, muito mais importante do que saber a regra é eu poder usar a regra, né? A ordem das palavras, então, se eu quero fazer, por exemplo, se eu estou fazendo uma frase, I am a teacher. Então tem essa ordem certa. Primeiro tem o sujeito, depois tem o verbo to be e depois a profissão. Isso é a gramática. Então, mesmo que eu não fale os nomes, né, das
partes das palavras, né, da classificação das palavras, sim, a gramática está envolvido. Em inglês a gente tem uma frase, né, grammatical structures are the building blocks of a language, né? A estrutura gramatical são os blocos que constroem a língua. Então eu preciso estar inserida na gramática para falar a língua. Então, agora, nós precisamos, eu sempre falo isso, nós precisamos ensinar as pessoas, os nossos alunos, da maneira que eles aprendem. Então, por exemplo, um adulto, ele já tem uma maturidade para assimilar um conceito gramatical e com a correta condução do professor, colocar esse conceito em prática. A criança não tem a maturidade suficiente para usar os conceitos. E como é que as crianças aprendem? As crianças aprendem fazendo, através da execução de tarefas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar as crianças da maneira que elas aprendem. Então, o ensino, né, para uma criança, ele é diferente a metodologia usada com crianças, ela é diferente da metodologia usada com adultos. Com crianças, eu vou ter que partir de um ponto, e a partir de um ponto, a partir do quê? A partir de um livro, a partir de uma história, eu tenho que contextualizar o que ela vai aprender, eu tenho que trazer aquilo para o mundo dela e depois eu vou delineando o que eu quero extrair. Então, normalmente eu posso começar com uma história, eu posso começar com uma cantiga e eu vou dar depois uma lista de coisas que a gente pode usar, sempre partindo de um material usado no dia a dia, né? Usado na nossa rotina. Então, as crianças aprendem através learn by doing, elas aprendem fazendo. E o que precisa ter nessa aula com as crianças? Tem que ter muita ação, tem que ter muita interação e tem que ter também a intenção. O que eu vou extrair? Qual é a estrutura que eu vou ensinar a criança? Então, interação, ação e intenção. Muita prática, eu tenho que colocar o aluno no centro da aprendizagem, né? Tem que ter muita prática e eu tenho que fazer com que esse aluno repita muitas vezes, né? Ele recicle, ele repita muitas vezes. E daí, mais pra frente, eu vou trazer uma atividade que a gente pode fazer, eu vou trazer uma aula daqui a pouco, né? Toda uma estrutura de uma aula e várias atividades para que o aluno possa fazer várias vezes. Se eu ensinasse apenas uma vez e com uma repetição o meu aluno aprendesse, seria muito fácil aprender uma língua, né? Então eu preciso que esse aluno passe por diversas repetições, mas essas repetições, elas têm que ter um significado especial, elas têm que ser significativas. Então, lembrando que o aprendizado da criança não acontece de maneira sistemática. Na verdade, o aprendizado de uma língua não acontece de maneira sistemática, né? Eu aprendo uma parte, eu posso esquecer um pouco, eu repito, eu volto e tudo aquilo vai somando ao aprendizado. Então, com crianças, a gente precisa contextualizar a gramática, né? Ensinar, então, essa gramática vai ter que ser ensinada dentro de um contexto. O que eu posso usar? Eu posso usar canções, eu posso usar contação de histórias, eu posso usar weather reports, relatórios do tempo, tudo vai depender do que eu vou ensinar. Eu posso usar comerciais de televisão, propagandas, desenho animado, filmes, diálogos, muitos diálogos, né? Então, eu tenho que contextualizar, eu tenho que usar tarefas diferentes. Lembrem-se que as crianças conseguem desempenhar as atividades durante um curto espaço de tempo. Elas têm um attention span, um foco de atenção muito curto. Então, eu tenho que ter muitas cartas na manga, porque
A atividade com crianças, ela não consegue prolongar a mesma atividade por um espaço muito longo de tempo. Lembrando que também eu tenho que usar as 4 habilidades: falar, ouvir, ler e escrever. Então, quando eu estou planejando a aula com as crianças, eu tenho que lembrar disso também. E uma coisa que ajuda muito as crianças a aprender são os jogos, né? Para quem não me conhece, eu estou vindo nesse horário aqui, meio sem avisar, né? Totalmente nova aqui. Para quem não me conhece, eu sou Márcia da Play to Learn. Eu crio jogos educativos para ensinar a língua inglesa. Então, quando eu vou ensinar uma criança ou adultos, eu preciso ter um planejamento. Então, que tipo de planejamento que eu considero mais educado, mais apropriado para a criança? Seria o PPP, né? Que é Presentation, Practice e Produce. E eu vou explicar os passos desse planejamento de aula. Por quê? O planejamento de aula é como se fosse o meu mapa para eu chegar ao meu objetivo. E qual que é o meu objetivo? Que o meu aluno fale, que o meu aluno se comunique. Então, para eu chegar a esse grande objetivo, toda aula eu tenho que ter um pequeno objetivo, um mapa que vai fazer com que toda aula o meu aluno chegue a esse objetivo de falar. O tópico que eu estou ensinando, pelo menos, né, no final de cada aula, ele tem que chegar nesse objetivo aí. Então, esse lesson plan. Então, eu vou falar agora quais seriam os passos dessa aula. Toda aula que eu considero, tá bom? Eu tô aqui dando a minha opinião. Toda aula tem que ter um warm-up, né? Então, primeiro eu vou fazer um warm-up, depois eu vou fazer a apresentação, depois os meus alunos vão praticar, e por fim, eles vão aplicar. Essa parte de aplicar é quando eles têm que relacionar aquilo que eles aprenderam com a vida deles. Lembrando que existe uma pirâmide, né, da aprendizagem. E nessa pirâmide diz quais são as maneiras que os nossos alunos, através de pesquisas científicas, quais são as maneiras que os alunos aprendem mais. Então, se eu consigo relacionar, é uma delas, né? Se eu consigo relacionar aquilo que eu estou aprendendo com a minha vida, a chance de eu aprender é muito maior. Então, a gente usa isso na língua inglesa também. Então vamos lá, eu vou começar falando do por que é importante nós termos um warm-up na aula. Quais são os objetivos do warm-up? Então, o primeiro dele é preparar, né? Preparar o aluno para a aula. Eu não chego de sopetão já com o que eu quero ensinar, né? Hoje a gente vai aprender a falar o nome das roupas e as cores, né? Esse é o objetivo da minha aula. Não, eu vou preparar um warm-up, eu vou preparar alguma coisa para preparar o meu aluno, né? Eu tenho que preparar o meu aluno para o que está para vir. Então, o warm-up serve para preparar o aluno para a aula. O warm-up também serve para despertar o interesse do meu aluno naquele tópico que eu vou ensinar, para eu conquistar o aluno, né? A gente não chega e já dá a matéria. Eu preciso ter essa parte anterior. O warm-up também, ele prepara os alunos para os novos tópicos, né? Então vão lembrando, vendo que esse meu warm-up ele tem que estar, de certa maneira, relacionado com a aula, porque ele é uma preparação mais divertida, mais curtinha, né? É aquela preparação do terreno. Eu também uso o warm-up quando eu quero ativar o conhecimento anterior do meu aluno no que eu vou ensinar. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou ensinar as roupas, né, em inglês. Mas um conhecimento prévio que os meus alunos já têm seria as cores. Então, esse warm-up vai servir para que eu ative esse conhecimento neles. E para revisar, eu também posso revisar o que eu já ensinei anteriormente. Então, agora eu vou falar qual que é o objetivo dessa aula, né, que eu estou fazendo como se fosse uma aula para vocês verem como é que a gente pode ensinar gramática para as crianças, ensinar gramática sem falar de gramática. Bom, o objetivo aqui do warm-up é revisar as cores. O objetivo da aula é ensinar
os nomes das roupas em inglês e depois ensinar a falar os nomes das roupas com as cores. Lembrando que vai ter, eles vão ter que identificar, sem eu falar, que existe plural e singular. Eu vou fazer isso através de exemplos que eu vou dando para eles, tá ok? Tá claro? Só eu tô falando aqui. Fala pra mim se vocês entenderam, se tá claro qual que é o objetivo da aula e o objetivo do warm-up, que foi até onde eu cheguei até o momento, né? Então, como é que eu abordaria esse assunto com os meus alunos? Então, o warm-up é para preparar o terreno. Eu chegaria e falaria para ele, nós vivemos, eu estou falando tudo em português com vocês, mas com eles eu falaria tudo em inglês. E vão respondendo aqui para mim, faz de conta que vocês são meus aluninhos. Nós vivemos em um mundo colorido ou em um mundo branco e preto? Olhe em volta e me diga. Good evening. Yes, great. You're right, I check. Thank you. Então, digam aí pra mim. Nós vivemos em um mundo colorido ou num mundo branco e preto? Tudo que tem. Essa atividade, inclusive, atualmente eu tenho poucas aulas, né, gente? Mas quando eu era professora full time, o que eu gostava muito de fazer? Se for possível, você pode até fazer o warm-up fora da sala de aula, né? Então essa seria a minha primeira pergunta. Nós vivemos num mundo colorido ou num mundo branco e preto? Para chamar a atenção deles, né? Para mostrar qual que é a importância das cores, né? E é claro, né? Ninguém tá respondendo aí, mas nós vivemos num mundo colorido. E aí eu perguntaria para eles, começaria a perguntar pra gente contextualizar, para lembrar de um assunto que eles já aprenderam na outra aula, que é as cores. Aí eu perguntaria, what color is the sky? Lembra que eu perguntei, nós vivemos num mundo colorido ou preto e branco? We live in a colorful world. E aí, what color is the sky? Então, para trazer, para mostrar para eles qual que é a importância das cores, né? E eu perguntaria então sobre tudo que nos cerca, né? What color is the sky? What color is the sea? What color are... Então veja só, what color are the trees? Eu não estou falando de gramática, eu estou fazendo perguntas para eles. Então eu faria diversas perguntas para saber quais são as cores, né? What color is the sky? What color is the sea? What color are the trees? E perguntaria sobre diversas coisas. Pediria para que eles compartilhassem comigo o conhecimento anterior. Eu estou assumindo que eles já aprenderam as cores, certo? E aí, a gente poderia perguntar sobre diversas cores e aí você também pode, se você não tem a oportunidade, não dá para sair para fazer essa atividade, você pode usar o que você tem na sala de aula e ir perguntando as cores. Tudo isso para trazer, para contextualizar, né? Para trazer os alunos para o próximo assunto que eu vou falar com eles. Então, essa primeira parte seria o warm-up. A gente perguntaria what color is, what color are. E aí, se eles soubessem, the sky is blue, the sea is blue, the trees are green. Tudo isso eu vou falando com eles sem falar absolutamente nada de gramática, através de muita repetição, de muita pergunta contextualizada e significativa. Vejam que eu estou perguntando de coisas do nosso mundo real, do que acontece, do que nós temos ao redor. Eu estou aqui com o meu plano de aula, né, e estou seguindo ele. Daí você poderá perguntar. Agora, se você, para entrar no tema, o nosso tema, o que eu falei? Nós vamos ensinar o nome das roupas. Comecei contextualizando, falando que vivemos num mundo colorido e perguntando as cores. Eles já me responderam sobre as cores, agora então eu vou entrar no nosso tópico. Tem várias maneiras de eu entrar nesse tópico. Eu vou sugerir que você pode fazer a apresentação para eles do vocabulário. Agora é a parte de apresentação, né?
mais um, antes de ir para a apresentação, peraí, gente, antes de ir para a apresentação, perguntei o nome das cores, what color is, what color are, praticamos bastante. Se você achar que ainda cabe uma atividade bem gostosa e divertida, você pode fazer um TPR, né, que é Total Physical Response, que é uma atividade bem gostosa que você vai pedir para os seus alunos touch. Então você pede para que, lembra que eu estou falando para alunos bem pequenininhos, né? Você pede para que eles fiquem em pé e daí você vai pedir para eles, é claro que você tem que ver se você tem todas essas cores na sala de aula, então você vai falar touch red, e daí os seus alunos vão tocar no vermelho. O que tocar primeiro, marca ponto. Se você quiser fazer uma atividade competitiva, você vai marcando na lousa quais são os alunos que conseguiram tocar primeiro. Touch red, touch blue, touch white. E eles vão correndo e tocando. Lembrando que essa atividade, você está falando com eles, eles estão treinando o listening, processando rapidamente e saindo correndo para tocar. Lembra que eu falei lá no início que a aula para criança ela tem que ser muito ativa e a criança tem que participar. Você tem que colocar ela no centro do aprendizado, porque senão ela vai distrair, vai zoom out e vai abandonar você, vai para outro planeta. E as atividades têm que ser bem curtinhas. Então eu já falei a contextualização, começamos a ver sobre as cores, né? Agora revisei as cores. Então essa é a primeira parte. Lembra que eu já falei também a importância do warm-up e por que nós fazemos o warm-up. Vão me dando feedback aí, o que vocês acharam, dá para fazer com a turma de vocês. Então a primeira parte de uma aula é warm-up. Qual que é a segunda parte? Lembra do PPP? Presentation, practice, né? Então aqui já estamos na apresentação. Então eu vou falar, oi Karen, querida, Ana Castilho, sejam bem-vindas. Qual que é o objetivo? Por que eu faço a apresentação? O objetivo da apresentação é ajudar o aluno a compreender o tópico. Se você, quando você está fazendo seu plano de aula, você lê essas 4 frasezinhas aqui, você vai preparar um plano de aula muito melhor. Então qual que é o objetivo da apresentação? Ajudar o aluno a compreender o novo tópico, apresentar a estrutura linguística. Aqui eu vou chegar e vou apresentar a estrutura linguística para ele. Aí como é que eu posso fazer isso? Eu posso usar mímica, eu posso usar música, eu posso usar recursos visuais, eu posso usar uma história, eu posso usar um vídeo curtinho de uma propaganda, certo? Então você tem que preparar tudo isso para que uma coisa seja unida com a outra. E esse aqui é um momento que você tem é o input significativo, é quando você vai despejar ali, quando você vai apresentar para o seu aluno qual que é o tópico que vocês vão trabalhar nessa aula. Qual que é o tópico aqui? Lembrando que eu preparei essa aula para ensinar o nome das roupas e depois eles já sabiam as cores e daí nós vamos ensinar, ele vai aprender a falar, por exemplo, the pajamas are yellow. Ele vai falar o objeto e a cor usando o plural sem eu falar que é plural. E sem eu falar qual que é a diferença de is e are. Isso aí a gente deixa para que o aluno possa deduzir através dos exemplos. Então, que tipo de gramática que eu ensino para as crianças? Uma gramática que ela possa deduzir. Eu não vou explicar, porque ela não tem condições nesse momento. Eu estou falando de crianças até 9, 10 anos, tá bom? Desde os pequenininhos, nesse momento ela ainda não tem a maturidade para processar os conceitos de gramática. Então eu ensino a gramática através de exemplos, repetições e brincadeiras, muitos jogos. Então a parte da apresentação, como é que eu pensei que eu posso fazer essa apresentação? Uma delas eu vou dar várias, eu nunca consigo, gente, eu tenho algum problema, eu nunca consigo pensar em uma maneira só. Como eu vou apresentar a aula para vocês, eu sei que tem vários tipos de professores, então eu gosto de dar várias alternativas.
e quando eles são relutantes para entender. Tá, então já temos uma pergunta aqui da Karen. Quando os alunos são relutantes em entender, de que maneira, Karen? Qual que é o comportamento deles? O que a gente tem que lembrar? Que eles são crianças, muitos deles nunca tiveram o contato com a língua inglesa em casa, e isso não é uma demanda deles aprender inglês, é uma demanda dos pais, né? Então eu tenho que olhar para esse aluno com muito amor, com muito carinho e tentar chegar o mais próximo que eu puder dele para entender, né? Para poder ajudá-lo a navegar por essa língua estrangeira. Eu sei que muitos alunos resistem, dizendo eu não entendo, certo? Eu não sei. Você vai fazer, lembra que eu falei, não sei se você estava aqui no começo, você vai apresentar de uma outra maneira, você vai fazer de uma outra maneira. O que está vendo o aluno que fala isso, ele está construindo, né, uma barreira entre ele e a língua. Eu não entendo, eu não sei, essa língua é estranha para mim. Aí a gente vai ter que fazer várias brincadeiras. Eu vou seguir aqui, Karen, com as explicações e vou sugerir algumas maneiras que você pode trabalhar com ele. Mas mostrando o tópico de uma outra maneira. Certo? Vamos ver se funciona. Depois eu vou acompanhando você e seus alunos, isso me interessa. A Karen é de Sorocaba, a Karen foi minha aluna na faculdade, né? Trabalhou para mim na Play to Learn um tempo e agora ela está lecionando e está trazendo aqui na live alguns alunos que têm uma resistência para aprender a língua estrangeira. A Karen não é a primeira professora que relata isso, né? Muitos alunos têm essa resistência, principalmente os pequenininhos, que nunca foram apresentados à língua. Então, eu não sei se você tem usado jogos com ele, se a estrutura da escola que você está trabalhando permite isso. Mas quando a gente leva os jogos, os alunos começam a baixar um pouquinho essa resistência, porque eles entendem, eles começam a entender que agora tem uma brincadeira, então eu vou participar, e é pela brincadeira que você vai conseguir chegar nos alunos. Então vamos lá, estamos na fase de prática, certo? A prática é onde eu vou apresentar o material. Como é que eu posso fazer? Eu sugiro que você pode usar o jogo da Play to Learn, é um jogo da memória. Mas se você quiser, você pode usar o jogo nesse momento da aula como se fosse um flashcards. Eu usaria assim, eu apresentaria as palavras para eles, né? E também perguntaria, né, blouse, e mostraria itens, né, que os alunos da classe estão usando. Então eu iria apresentar os 24 itens e daí eu colocaria os alunos em grupos para que eles brinquem de jogo da memória. Se eu só apresentar para eles, o adulto, pode ser que o adulto lembre de alguma coisa, mas por que o jogo da memória ajuda tanto adultos e crianças também a ampliar o vocabulário? Porque eu viro tantas vezes aquela cartinha que eu vejo muitas vezes. Essa semana uma aluna deu clique, deve ser chilique, né? Deu clique com os aspectos de cor de cartas. Ah, tá. Ela montou deu clique mesmo. Ela montou frases do jogo, verbo to be, primeiramente, com a sequência de cores. E depois a repetição ela foi entendendo. Sim, esse é um dos objetivos. Que legal. Como é que é seu nome? You write, I check. Esse é o objetivo. Eu ia até sugerir uma atividade parecida com essa daí, né? Primeiro, eles vão pelas cores. Quando ele for, olha só. Quando ele for virando o jogo da memória, ele vai ver as cores. O que vai guiar é as cores. Mas ele também vai ler tantas vezes essa palavra que isso vai fazer com que ele aprenda. Certo? Então, esse é o objetivo das cores.
tudo que foi feito no jogo foi pensado, foi depois de muitos anos de estudo. Então, como é que eu faria? Continuando, muito obrigada. A Rita, you write, I check. Rita, você está sempre por aqui, né? Obrigada pela sua participação e pela sua contribuição aqui na live. Então, primeiro eu apresentaria os... Oi, Marcos, seja bem-vindo. Vanessa, quem tá chegando aí? Primeiro, então, a gente já tá na parte... Eu tô falando como é que seria uma aula para crianças bem pequenas, pra gente ensinar gramática sem falar de gramática. Então, eu já falei do warm-up e eu já estou na parte da apresentação, na segunda parte. Então, primeiramente, eu mostraria as cartas, falaria para elas, elas teriam a possibilidade de ouvir e depois eu agruparia. Nesse caso, eu não sei qual que é o tamanho das classes de vocês. Os jogos, a maioria dos jogos foram feitos para turmas, para ser usado até 6 alunos. Esse aqui é um jogo da memória, até pode ser usado por um número maior de alunos, né? Mas... se você tiver, por exemplo, aquelas mesinhas, né, redondinhas, coloca um jogo da memória para cada grupinho de 6 alunos. Como eu estava falando antes, eles vão ter a oportunidade de ver, eu já falei antes, né, e daí eles vão poder ver várias vezes e vão ampliar o vocabulário. Então essa seria a parte de apresentação. E mais uma atividade eu faria. Eu vou colocar aqui, vamos ver se vocês conseguem ouvir. É uma musiquinha. Então, lembra que não dá para explicar a gramática, mas a musiquinha eu canto tantas vezes que eu vou aprender a estrutura. Vamos lá, vamos ver se... Aqui. I close with sentences. This one's up. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Eu moro num lugar bem agitado. Parece que tem alguém tocando música aqui. Mas eu vou tocar alguns minutinhos. Não vou embora. Vamos ver se vocês escutam. Depois eu coloco o link no Stories para quem quiser usar essa musiquinha para ensinar essa estrutura aqui. Vejam só. A little fast. Here we go. Coat, shirt, t-shirt, skirt. Coat, shirt, t-shirt, skirt. My coat is green. My coat is green. My shirt is pink. My shirt is pink. My t-shirt is blue. My t-shirt is blue. My skirt is blue. My skirt is blue. Good. Let's try 4 more. Ouviram? A Karen falou que dá para ouvir, né? Então vejam só que no começo ele my clothes e daí ele falou num ritmo bem gostoso que até eu que não canto nada, né? Vou tocar mais uma. Close with sentences. This one's a little fast. Here we go. Coat, shirt, t-shirt, skirt. Coat. Então ele vai falando e você pode também... primeiro ele fala os 4 nomes. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele fala 4 nomes no singular. E depois ele usa... Coat, shirt, t-shirt, skirt. My coat is green. My coat is green. My coat is green. My shirt is pink. My shirt is pink. My t-shirt is blue. My t-shirt is blue. My skirt Ele repete 2 vezes, né? is blue. My skirt is blue. Então primeiro ele apresenta os itens no singular. Good. Agora ele vai apresentar 4 more. 4 mais no plural. Presta atenção. Boots, mittens, shoes, socks. Boots, mittens, shoes, socks. My boots are brown. My boots are brown. My mittens are red. My mittens are red. My shoes are blue. My shoes are blue. My socks are green. My socks are green. Good.
Certo? O que vocês acharam? Escreve aí pra mim. Eu achei essa musiquinha sensacional, gostosinha. E aí, se vocês estão, né, com o problema da Karen, que o aluno está resistente, com uma musiquinha dessa, não tem como, né? A música entra no seu ouvido e você vai cantando. Continuando aqui. Peraí. Certo. Então nós estamos na parte de a parte de apresentação. Eles brincaram. Ótimo, gostou? Legal, porque eu vou apresentar a gramática para eles. Achei demais essa música. Também gostei, Karen. Depois eu vou colocar no story, tá? Se alguém perder o link, entra no meu WhatsApp e eu mando o link para vocês. Aí, então, eu tô construindo a aula, né, gente? Deixa o link sim. Se perder, entra no meu WhatsApp. Tem no Instagram, né? Quando tá lá Jogos Play to Learn, tem pra você entrar no meu WhatsApp, tá bom? Eu vou deixar no story. Acabando a live, eu coloco lá no story. Então, o que eu tava falando? Essa é a apresentação. Então, vejam só. Eu comecei lá, warm-up, perguntando se o mundo era colorido. Falamos das cores do mundo, perguntei pra eles. Depois, fiz aquele exercício de touch. Depois apresentei o vocabulário do jogo da memória, coloquei em grupo os alunos para brincar de jogo da memória e agora apresento a estrutura da língua com uma musiquinha, certo? Tô envolvendo os meus alunos. E aí, o que eu quero que os meus alunos produzam? Eu separei aqui. Então, depois de cantar essa musiquinha, ou até cantando, o que você pode fazer um exercício para o aluno produzir a frase? Você mostra para ele e ele vai ter que falar. My hat is orange. Eu estou mostrando esse aqui, né? My hat is orange. Ou, se você preferir, você pode usar o ritmo da música. My hat is orange. My hat is orange. Porque na música ele fala duas vezes. O aluno nunca vai querer falar uma frase sem cantar duas vezes, né? Se você mostrar isso aqui e pedir para falar uma frase, ele vai falar My hat is orange. Ou se você pedir para ele cantar como foi na musiquinha, My hat is orange. My hat is orange. Ou My cap is green. My cap is green. Você vai mostrando e os alunos vão ter que cantar. My suit is blue. My suit is blue. Certo? Eles que lutem com a música. Agora, mostrei, eu tenho que separar todos. Vejam que parei a musiquinha aqui. Apresentei todos no singular, né, gente? Aí, acho que eu toquei a musiquinha no plural também, né? Eu apresentei, peraí. Agora, tocar mais um pedacinho. Okay, last four. Mais um pedacinho da música. Here we go. Rain boots. Ah, tá. Não, eu já tinha apresentado no plural. My boots are brown. Tá certo. Essa era a minha dúvida. Então, primeiro apresento os itens no singular. Cantei os itens. Aí, eu vou apresentar os itens. Eu separei. Aí, eu vou apresentar os itens no plural. E ele vai ter que colocar dentro da música. My pajamas are yellow. My pajamas are yellow. My socks are red. My socks are red. Você mostra e eles têm que cantar. My high heels are pink. My high heels are pink. My pants are gray. My pants are gray. Certo? Então você faz com que eles produzam o material cantando. Olha que delícia! É tudo uma grande brincadeira. E cantando e brincando, eles vão falar a frase. Depois você pode até colocar, primeiro você apresenta, depois você pode colocar, distribuir algumas cartas para pequenos grupos e pedir para que eles cantem a música, eles façam a música dele, né? Então você pega um baralho, você tem 20 alunos, das 5 palavrinhas misturadas, porque você já praticou singular, plural junto.
Aí você dá misturada e pede para que eles cantem, ensaiem, dá uns 5 minutinhos, eles ensaiam, daí eles vêm e apresentam para a classe, certo? Tudo bem até aí? Já tô terminando aqui a aula. Então, agora, prática, né? A parte de prática é essa. E tem também a última parte da aula, que é a parte de aplicação. Lembra aqui, se eu quero que o meu aluno realmente aprenda, ele tem que relacionar aquilo que ele aprendeu com ele. Então você pode pedir, por exemplo, para que eles se apresentem, para que eles descrevam a roupa que eles estão usando. Então ele vai lá na frente e vai falar da roupa dele. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que você peça para que ele desenhe um catálogo de roupas, né? Como tem muitos, né? Você pode até levar os flyers que tem por aí de Riachuelo, Renner, Americanas, que tem umas roupinhas. Ele vai fazer o catálogo dele, ele vai desenhar, vai pintar as cores que ele quiser e vai apresentar esse catálogo para a classe. Ou você pode colocá-lo em pares para que ele apresente. Então, essa foi a aulinha que eu preparei para vocês, né? Com o intuito de ensinar gramática. No final da aula, qual que é o objetivo dessa aula? O aluno vai falar as frases, a roupa, a cor da roupa e vai conseguir usar plural e singular. Ele vai perceber. Você não vai explicar a gramática, ele vai deduzir que alguns você usa is e que outros você usa are. Pode ser que erre, mesmo sabendo a regra, muitas vezes os adultos erram também. E aí você vai enfatizando e mostrando. Então, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Eu quero que vocês falem, a Karen está falando adorei. Obrigada, Karen. Eu quero que vocês deem o feedback, né? O que vocês acharam? Se é uma maneira legal de ensinar, ótimo, Márcia. Deia, obrigada. Então, thank you. Obrigada a vocês, né? As pessoas, eu acho que é um desafio muito grande ensinar young learners, né? Utiliza os termos, não utiliza nada, Karen, não fala nada de gramática porque eles não vão entender. Só mostra. Loved it, Teacher Georges, loved it. Obrigada, Teacher Georges, muito bom. Você não fala da gramática, porque eles ainda não têm. Você só vai mostrando exemplos. Por isso é que tem que praticar várias vezes. Peraí, lembrei aqui, ó, eu já estava pulando uma parte, porque eu vou olhando aqui e não vou... Quais são as outras maneiras que eu posso praticar? Lembra que eu falei que eu preciso praticar muito? Ele vai errar, patati patatá. Como é que eu posso fazer? Lembra do spinner? Quem me acompanha tem um spinner. Eu pego, coloco as cartas em volta, ele roda o spinner. Caiu na carta, caiu aqui, ó. Caiu no spinner, caiu gloves. O que eu não tenho que falar? The gloves are blue. É azul? Não, tá azul no vídeo, mas não é. The gloves are purple. Eu já coloco todas as partes, tá bom? Então, essa é uma maneira. Se você é um aluno... meu aluno resistiu, precisa de prática extra. Posso usar o spinner. Que mais que eu posso usar? Fly swatter. Espalho todas as cartas, faço uma competição. Todo mundo em volta. Obrigada, Márcia. Sempre ótimo estar com vocês. Os jogos estão sendo muito bons nas minhas aulas. Que ótimo, ótimo feedback. Seu aluno precisa de prática extra. Coloca as cartas na mesa, você fala a carta, gloves, bateu gloves. Se ele quiser marcar ponto e ficar com as gloves, o que ele tem que fazer? The gloves are purple. Tem que falar a frase. Os alunos têm que sair dessa aula falando the gloves are purple, the hat is pink. E assim sucessivamente. Então, essas são dá para fazer várias atividades. Eu trouxe essa aqui também. Você pode colocar as cartas embaixo dos pinos, coloca vários pinos, joga a bola, as cartas que ele derrubou o pino, ele vai ter que falar. The gloves are purple, the hat is pink. A Patrícia falou, usei hoje o jogo das professions. Que legal, Patrícia. Gostaram? Me conta aí.
Então, gente, eu trouxe aqui no final que eu estava esquecendo de compartilhar com vocês. Se tiver essa resistência com os jogos, você tem outras maneiras de abordar o mesmo assunto sem ser chato, porque pode ser que ele não queira ficar repetindo toda hora, né? Pode ser que ele queira, você vai fazer ele repetir de uma outra maneira e ele vai gostar, vai aprender. Então é isso. Se vocês acharem que essa live pode ser útil para os colegas de vocês, compartilha, manda um aviãozinho e eu vou salvar a live e vou compartilhar aqui no Instagram e lá no YouTube. Então vai lá, compartilha com os colegas, vamos espalhar. A Noca falou, hoje usei o Questions for Beginners. E aí, Ana, me conta. É Ana, não é? Como é que foi? Então a gente tem que espalhar essa ideia de ensinar gramática para os pequenos sem falar de gramática. A gente não precisa falar, a gente precisa dar muito input e dar muito exercício e dar muita atividade, que podem ser jogos, para que eles falem e aí com o tempo eles vão percebendo, certo? As diferenças. Foi legal com os novos. A Teacher Hyla, adoro os jogos da Play to Learn, uso sempre. Que legal, obrigada, gente. Muito obrigada por esse feedback positivo de vocês. Vocês que estão aqui, eu não sei se vocês sabem, lá no nosso site, eu fiz no fim do ano um e-book. Ele é gratuito, totalmente gratuito. Você baixa lá. Tem todas essas atividades que eu compartilho com vocês. Então, se vocês quiserem ter tudo, vai lá e baixa, é totalmente gratuito, tem foto, tá bem legal, tá bom? Então, os jogos de tabuleiro tem em grande quantidade? Tem. Como é que você, qual que é a sua, como assim, se a gente tem muitos jogos de tabuleiro? Ana, não entendi a sua pergunta. Os jogos de tabuleiro foram feitos para ser jogados com até 6 jogadores. Nós temos alguns jogos só de tabuleiro e outros de memória e tabuleiro. Sim, tem grande quantidade. A gente faz cada vez, só para vocês saberem, cada vez que eu imprimo um jogo, eu imprimo de 500... Ah, tá, entendi. Para turma de 30. Se você tem 30 alunos, você vai precisar de um jogo de tabuleiro para cada 6 alunos. Então, você vai precisar de 5 jogos de tabuleiro. Agora, vou dar uma dica. Tem alguns jogos que você... Uma dica que é não comercial, tá bom, gente? Falando essa dica, eu vou vender menos jogo, talvez. Mas se você tem uma classe, por exemplo, tem o professor do estado que compra, professor não, o governo tem comprado alguma coisa, né? Ele compra 5 para cada classe. Agora, por exemplo, o Triple Learning tem tabuleiro do To Be, do Simple Present e do Continuous. Se você está ensinando eles já sabem, você pode dar um tabuleiro para cada aluno, certo? Tabuleiros diferentes, mas eu não sei se funciona para todas as classes, certo? Então é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Ou eu vou encerrando por aqui. E semana que vem tem mais uma live. Se alguém tiver com alguma dificuldade nas suas aulas, fala pra mim, tá bom? Você tem o Triple Learning? O Triple Learning é muito legal. Fala a dificuldade, porque eu vou tentar responder. Nem sempre eu sei a resposta, mas eu adoro estudar, eu adoro pesquisar. Eu tô aqui para servir, certo? Gente, então, parabéns pela qualidade. Obrigada, Teacher Hyla. Eu faço com muito carinho. É uma missão para mim fazer esses jogos. Amo de paixão. E eu fico muito feliz de receber esse feedback de vocês. Muito obrigada. Então vou encerrando, até semana que vem. Espero estar com vocês novamente. E se alguém quiser dar alguma sugestão para tema de live, coloca lá no inbox que eu leio tudo. Boa noite, gente. Bom descanso.